Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Vocês acabaram de ter aí uma aula com o professor Luiz Alberto de Direito Constitucional, né? Desvendando os 3 poderes, espero que vocês tenham gostado. Eu vi vários comentários positivos aí. É mais uma ajuda aqui do Master OAB para sua preparação para a primeira fase, com prova no dia 23 aí de julho, daqui a pouquinho tá chegando, mas ó, ainda tem bastante tempo para estudar, tá? Então se você está desmotivado, pare agora, porque eu quero que animação nessa preparação, animação nessa aula. Agora a gente vai ter uma aula, na verdade uma monitoria de direito do trabalho. Eu vou falar com vocês sobre insalubridade, periculosidade. Eu tenho um motivo especial para falar desse assunto. E depois de mim, às 19 horas, vem o professor René Longo de Direito Tributário. Então, agora monitoria de direito do trabalho, daqui a pouco o professor René Longo com direito tributário. E vocês têm sempre acesso ao chat. Eu daqui a pouco vou dar uma olhadinha, sempre vou estar olhando para caso vocês tenham dúvida ou caso a gente resolva alguma questão, eu quero saber a resposta que vocês vão falar, certo? Então, só para relembrar e falar de uma coisa muito importante, quem não é ainda assinante do Master OAB e gostaria de uma promoção, de cupom de desconto para poder ser assinante pelo menos por um mês até a prova, né? A prova é daqui a umas 2 semanas. Sem ser a partir da semana que vem 2 semanas, então a gente tem um pouquinho mais de 2 semanas aí para estudar. Lembrando que dá tempo, é claro que você não vai fazer uma preparação tão aprofundada de todas as 17 disciplinas, afinal é muita coisa para ver, mas eu acho que você deveria o quê? Focar nas matérias, ou que você tem maior facilidade, ou ver aquela que você tem mais dificuldade, porque na hora da prova você consegue desenrolar com a que você mais gosta, com a que você tem mais facilidade e as que você não conhece, talvez seja interessante você ver agora nesse período, ou então focar nas que tem maior quantidade de questões na prova. E direito ao trabalho é uma delas, se eu não me engano tem 6 questões, e é bom, porque eu lembro, falando por mim, na minha preparação, quando eu fiz a prova, quando eu estudei Direito ao Trabalho, isso fez uma diferença danada, porque as questões, apesar de grandes, até mesmo cansativas por questão no final da prova, eu sempre falo isso para vocês, às vezes o examinador, né, FGV, coloca umas questões muito grandes no final da prova. Então, se você é bom, se você gosta de Direito do Trabalho, começa pelo final, porque as questões de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho estão lá no final da prova. São as últimas questões. Então, se você gosta, você tem facilidade, se você acha que você vai mandar bem, o interessante seria o quê? Começar com essa disciplina, porque você já mata uma quantidade boa de questão aí. Tudo bem? Para mim, na minha preparação, fez diferença eu estudar Direito do Trabalho. Eu não estou fazendo assim, gente, um jabá só porque a minha monitoria é Direito do Trabalho e eu quero que vocês fiquem aqui para me assistir. Na verdade, eu estou falando isso sério, muito verdadeiramente. Fez diferença na minha preparação. Eu lembro que eu até agradeci a professora na época, eu falei, nossa, eu assisti as suas aulas e eu tirei assim, tive uma quantidade muito grande de questões, porque cai muito súmula EOJ, cai muito letra de lei, e é bom que vocês sempre assistam as aulas com o Vadimeco no lado. Então, se vocês não estão com a lei aberta, se vocês não têm nada do lado de vocês acompanhando, peguem agora. Eu não vou começar a aula se vocês não estiverem com o Vadimeco aqui do lado. Se vocês não estiverem com a aba do Planalto aberta, com a CLT aí, eu não vou começar. Eu gostaria agora de me materializar do lado de vocês e falar, ahá, abre o Vadimeco. Eu gostaria de verdade de fazer isso, apesar de não poder, apesar de não ter essa possibilidade. Eu quero de verdade, porque isso faz a diferença. Na minha preparação, o professor falava, não venham para a aula sem o Vadimeco, porque é muito importante que vocês leiam a letra de lei. Então, para facilitar a vida de vocês, eu quero que vocês estejam com o Vadimeco, porque é bom ler na sua própria lei, tudo bem? É bom ler no seu próprio código, para vocês marcarem ou o que seja. Mas eu também vou disponibilizar os slides para a gente ler junto, porque faz a diferença quando a gente lê o artigo, tá bom? O que eu ia falar? No nosso cupom de desconto, a gente está com uma promoção maravilhosa de R$ 59,90 e, gente, 60 não, né? R$ 59,90 por mês até a data da prova. Então, se você quiser aí um curso que te dê vários materiais e vários conteúdos super legais e maneiros, professores muito legais, tá? Professores excelentes, professores que sabem o que estão falando e que têm experiência nesse assunto, R$ 59,90, assinatura, um mês de Master OAB aí na veia. Tudo bem?
Agora a gente vai começar realmente a falar do nosso assunto. Deixa eu pegar o apagador. Eu vou colocar até aqui do ladinho o preço, não vou colocar aqui no meio. Caso você se interesse, R$ 59,90 é a nossa assinatura. Pedro, vê se aparece pra mim. Eu sei que tá pequenininho, mas deixa aqui por enquanto. Tá aparecendo? Então tá. Vou deixar ali no cantinho o nosso preço, caso vocês se interessem. Agora eu vou começar de fato a aula, afinal vocês devem estar... Essa garota está enrolando, está falando tudo e não começou a aula. Tudo bem, vamos começar falando de insalubridade e de periculosidade. Eu falei que eu tinha um motivo, na verdade, importante para falar desse assunto. É um dos assuntos que vem sendo cobrados pela OAB. Caiu nas últimas provas. No 22º exame, agora no último exame, caiu uma questão de periculosidade. A gente tem algumas alterações em relação às súmulas. A gente tem um artigo novo que foi incluído. Então, assim, eu acho e tenho certeza que esse assunto é um assunto que precisa ser visto por vocês, tá? Então, é uma possibilidade de cair na sua prova e todas as possibilidades a gente vai matar aqui. Hoje eu vou falar com vocês sobre esse assunto. Nas próximas aulas do professor Leandro, se eu não me engano, tem mais 2 ou 3 aulas dele. Ele vai abordar outros pontos de direito do trabalho. Eu, na próxima aula, quero falar sobre um ponto importante. No final da monitoria, a gente debate sobre esse assunto para ver se esse assunto é legal para a gente bater. Na verdade, é um dos assuntos mais cobrados na OAB, então seria interessante a gente falar sobre isso na próxima. E agora a gente vai falar sobre insalubridade e periculosidade. Quando a gente fala sobre insalubridade e periculosidade, eu vou começar falando, na verdade, da insalubridade. Ela está prevista, gente, no artigo 189 da CLT. E ela também tem previsão constitucional no artigo 7º, inciso 23º da Constituição Federal. Então, insalubridade. Vê se vocês... Insalubridade, ela está prevista no artigo 189 da CLT e tem previsão constitucional no artigo 7º, inciso 23º da Constituição Federal, certo? Bom, e quando a gente fala de insalubridade, na verdade, a gente está querendo dizer que é um adicional, né, que vai complementar aí a remuneração do empregado, mas o empregado ele vai receber esse adicional de insalubridade quando ele estiver em condições que sejam prejudiciais à saúde dele, quando ele tiver contato com algum agente físico, químico e biológico. E quando a gente fala agente físico, a gente está falando, por exemplo, de um ruído excessivo, agente químico, por exemplo, alguma substância química, tipo carbono, que ele esteja em contato. E na outra, condições biológicas, né, relacionadas a agentes biológicos, são, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham em hospitais e estão convivendo, né, com doenças aí, que podem pegar o tipo de doença. Então, agente químico, físico e biológico, quando eles estão em contato com isso, são agentes prejudiciais à saúde do empregado. Então, eles recebem um adicional de insalubridade. Isso está lá no artigo 189. Vamos dar uma lida no artigo 189? Pedro, coloca na tela para mim. Olha lá o que está escrito no artigo 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. O artigo 7º, ele diz o seguinte: adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Então, é isso. É importante a gente saber também, gente, que o Ministério do Trabalho é quem vai aprovar, tá? Quem vai aprovar esse regulamento. Então, é ele que vai definir quais são os quadros de atividades e operações e quais são os limites relacionados à tolerância, os limites e requisitos relacionados a esses agentes insalubres. Então, é ele que vai ditar quais são os quadros e as atividades que são consideradas insalubres. Então, a gente já pode colocar aqui no quadro relacionado à insalubridade, que elas são referentes a agentes prejudiciais à saúde. E que cabe ao Ministério Público, Ministério Público, Ministério do Trabalho, tá, gente? Ministério do Público, que vai aprovar
o quadro de atividades e operações que são insalubres e esses limites, os requisitos e limites de tolerância. Eu tô toda na frente de vocês, né? Então, tudo que a gente viu. Ministério do Trabalho que vai aprovar o quadro de atividades e operações relacionadas aos agentes insalubres e ele que vai definir quais são os requisitos e limites de tolerância. E hoje a gente possui a norma regulamentadora número 15, tá? Que fala exatamente quais são as atividades que são consideradas insalubres. Tudo bem? Bom, coloca lá para mim, Pedro. Artigo 190 da CLT. O Ministério do Trabalho ele vai aprovar o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, os meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Então, tá lá no artigo 190. O Ministério do Trabalho é que vai aprovar o quadro de atividades e operações insalubres, os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, os meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Aí eu te pergunto uma coisa. Voltou para mim? Tá. Basta estar presente na norma regulamentadora para ser considerado uma atividade insalubre? Ou preciso de uma prova pericial? Isso a gente vai ver lá no artigo, deixa eu dar uma olhada, na súmula 448. Não é preciso só da prova pericial, tudo bem? Existe a prova pericial, é preciso que apresente um laudo pericial dizendo que aquela atividade é uma atividade considerada insalubre, mas além disso é preciso constar nos quadros de atividades que o Ministério Público aprovou. Olha lá comigo, súmula 448 do TST. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial, para que o empregado ele tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, que é essa norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Súmula 448 do TST. Ele diz que não basta ser constatada a insalubridade por meio de laudo pericial. A gente vai falar de laudo, de perícia, mais para frente. Então, não é preciso, na verdade, não basta só a constatação da insalubridade por laudo pericial. É preciso, é necessário que ele seja classificado como uma atividade insalubre de acordo com a relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então, a gente consegue prever, pode voltar para mim, que o agente insalubre, ele precisa estar expressamente previsto na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Tudo bem? Vamos continuar lendo o artigo, cismei com isso. Súmula 448 do TST, agora no inciso 2º. Vamos lá comigo, Pedro. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade. Daqui a pouco a gente vai ver quais são algumas consideradas, né, insalubres e mais para frente quais são as atividades consideradas periculosas, né, para a gente saber. Aqui, nesse caso, ele fala da higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo. E ele fala que não se equipara à limpeza, por exemplo, de um escritório, né, ou residência. Quer dizer que as pessoas que estão em contato com essas atividades, com esse tipo de higienização sanitária de um ambiente público, né, ou coletivo, é considerado sim uma atividade insalubre que ele precisa receber o adicional. Vamos continuar lendo a súmula? Enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidido disposto no anexo 14 da norma regulamentadora número 15 da portaria do Ministério do Trabalho quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. Então ele fala que a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação
e não apenas a coleta de lixo, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Tudo bem? Então, gente, eu te pergunto uma coisa. Se o agente insalubre ele for excluído do rol ou for reclassificado, o que acontece? O que vai acontecer? Ele vai continuar recebendo o adicional de insalubridade ou não? Se ele for excluído desse rol ou se ele for reclassificado? Se ele não mais constar ali naquele rol taxativo que a norma... Jesus, já cismei com norma regulamentadora número 15 estabeleceu. Ela estabeleceu quais são as atividades insalubres. Então, se ela for reclassificada ou se ela for excluída desse rol taxativo, eu vou continuar recebendo o adicional de insalubridade? Vocês sabem me dizer qual é a resposta correta? Se aparecesse na sua prova, o que você colocaria? Se ele fosse excluído ou reclassificado? Se essa atividade ela fosse excluída ou reclassificada, você consideraria que a pessoa, que o empregado, ele continuaria recebendo o adicional de insalubridade? Já sabe a resposta? Sim ou não? Tá lá na súmula 248 do TST, olha lá comigo. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato de autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional. Então ele passa a não receber mais o adicional, sem ofensa a direito adquirido ou a princípio da irredutibilidade salarial. Então, se ele for excluído do rol ou reclassificado, passa a não receber mais o adicional de insalubridade. Atenção, súmula 248 do TST. Tudo bem? Aí você vai me perguntar, Yasmin, tudo bem, agora eu já entendi tudo sobre o adicional de insalubridade, eu já sei que é causado por agentes em contato com agentes físicos, químicos ou biológicos, são prejudiciais à saúde, né? Quando ocasionados por agentes físicos, químicos ou biológicos. Já me falou se ele for tirado, na verdade reclassificado ou excluído do rol, ele não tem direito mais a receber. Aí você falou também que existe realmente uma norma regulamentadora que diz quais são as atividades insalubres e que não basta estar só na norma, que precisa de um laudo pericial, que além disso, não lembro mais o que a gente falou. A gente falou sobre a higienização, exatamente, da súmula 448. Se alguém chutou aí, se alguém falou o que eu esqueci, parabéns. Súmula 448, inciso 2º, a gente falou da higienização de ambientes públicos e coletivos, então, que recebe o adicional de insalubridade. Então, assim, gente, a gente falou bastante coisa. Agora você vai me perguntar, Yasmin, mas qual a porcentagem que é necessário? Qual a porcentagem que a pessoa vai receber? Depende. Depende do grau a qual ela está exposta. Existem 3 tipos de grau, o grau mínimo, médio e máximo. Então, o empregado ele vai receber de acordo com o grau em que ele estiver exposto. Olha lá no artigo 192 da CLT, dá uma olhada. O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. Quando a gente lê o artigo 190, a gente leu que ele estabelece o quadro de atividades, que ele fala quais são os limites de tolerância e os requisitos. Lembra que a gente só falou sobre isso? Então, ele estabelece quais são os limites de tolerância, o Ministério do Trabalho. Então, isso assegura a percepção do adicional, respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifique no graus máximo, médio e mínimo. Então, será no grau. Pode voltar para mim. 10%, 20% e 40%, dependendo do limite. Aqui ele está exposto, certo? Esse aqui é o grau mínimo, médio e máximo. Aí ele fala lá que qual vai ser a base de cálculo para calcular esse valor do adicional. Ele vai ser calculado de acordo com o salário mínimo, em cima do valor do salário mínimo. Isso é o que está exposto lá no artigo 192 da CLT. Vamos voltar lá, Pedro?
Olha lá, a base de cálculo da insalubridade será o salário mínimo. Então, o exercício de trabalho em condições insalubres assegura um percentual de 40%, 20% e 10%, dependendo do grau, respectivamente, mínimo, médio e 40%, no salário de 10%, 20% e 40%, de acordo com a base de cálculo do salário mínimo. E eu estou reiterando que o da insalubridade será, a base de cálculo da insalubridade será o salário mínimo, porque a gente vai ver que na periculosidade é um pouco diferente. Existe um grau diferente de porcentagem a ser calculada e também a base de cálculo é diferente. Então lembra que insalubridade é salário mínimo. Insalubridade é salário mínimo. Tudo bem? Bom, aí eu te pergunto o seguinte: quem vai receber o adicional de insalubridade? É aquela pessoa que está em contato permanente, tá, com a atividade insalubre? Ou é aquela que está em caráter intermitente? Por exemplo, aquela que está de vez em quando em contato com aquela atividade insalubre. Nem a todo momento, só uma parte do dia ela está em contato com aquela atividade. Ela vai receber o adicional de insalubridade? A pessoa que está em caráter permanente e intermitente? Eu quero saber. Se ela tiver em caráter intermitente, ela vai receber o adicional de insalubridade? Olha lá comigo. O adicional é pago no caso de contato intermitente com agente insalubre. E se o contato for apenas eventual? Eu quero saber de vocês. Bom, de acordo com a súmula 47 do TST, o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Com isso, a gente consegue concluir que se ele estiver contato apenas eventual, ele não recebe. Então, ele vai receber se ele estiver em contato permanente ou intermitente, de acordo com a súmula 47 do TST. Ele não recebe se tiver em contato eventual. Tudo bem? Olha lá para mim. Bota lá, Pedro, para mim. Se for um contato eventual, não gera direito ao pagamento do adicional. Pode voltar. Bom, aí eu te faço uma outra pergunta. Vocês conseguiram entender isso? Se tiver em contato intermitente, tá? Ele vai receber sim o adicional em insalubridade. E agora, a gente entra numa outra questão, que o empregador, ele pode fornecer algum tipo de equipamento de proteção para poder amenizar essa condição do empregado, para diminuir essa condição dele. Por exemplo, algum tipo de protetor que diminua o ruído excessivo que ele escuta. Afinal, ele está em contato com agente físico, lembra que a gente falou? Um agente físico que vai prejudicar a saúde dele. Então, um barulho, um ruído excessivo pode até causar uma surdez. Então, se ele fornece esse equipamento e ele elimina de vez esse agente insalubre, ele vai continuar recebendo ou ele não vai continuar recebendo o adicional de insalubridade? Eu quero saber de vocês. Espera aí só um minutinho. Vou sair aqui. Não sei se eu estou indo rápido demais. Tem alguém perguntando. É a Rose. Ela está falando, Rose, às 19 horas sim, é aula de tributário. Eu só dei uma paradinha para a gente conseguir dar uma respirada. Tá? Deixa eu ver. Poxa. Yasmin, convidada 995. Quem é essa professora? 995, meu nome é Yasmin. Gente, eu não me apresentei, né? Bom, meu nome é Yasmin. Eu não me apresentei no início. Tem um monte de gente agora aqui no estúdio. Meninos, meu nome é Yasmin. Eu não falei com vocês na frente, na hora que eu comecei a dar a monitoria. Então, vamos continuar? Eu falei com vocês que o empregador, ele pode sim dar esse adicional de insalubridade. Ele pode dar sim o equipamento que vai amenizar esse adicional de insalubridade. Deixa eu voltar aqui para o material. Gente, cadê a setinha?
Pronto, voltei. Espera aí, só um minuto. William, a setinha não tá aparecendo. E agora? Gente, eu juro que eu sei mexer nessas coisas, mas não tá aparecendo aqui não. E agora? Foi? Eu quero continuar. Só um minuto, gente. Não tá aparecendo não. Agora foi. Pronto, acabou. Pronto, vamos continuar, pelo amor de Deus. Ó, agora a gente estava falando sobre os equipamentos de proteção individual. Então, uma das formas de proteger o empregado é oferecendo esse tipo de equipamento. E se esse equipamento for fornecido e de vez eliminado a atividade insalubre, o empregado ele vai continuar recebendo esse adicional de insalubridade? Sim ou não? De acordo com a súmula 80 do TST, olha lá comigo. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. Então, a gente pode concluir que com a eliminação da insalubridade e com a eliminação definitiva, ele não vai receber mais esse adicional. Tudo bem? No entanto, se o empregador fornecer ao empregado um equipamento e ele não fiscalizar que o empregado ele está fazendo uso daquele equipamento, o simples fornecimento do equipamento não faz com que ele deixe de pagar o adicional de insalubridade. Então é preciso que ele verifique, é preciso que ele fiscalize, é preciso que ele veja se o empregado, se aquilo está fazendo bem ao empregado de certa forma, se aquilo está reduzindo, amenizando a situação do empregado e fazendo com que ele sinta menos impacto em relação à atividade insalubre. Tudo bem? Então a gente conclui que o simples fornecimento de equipamento não vai fazer com que ele deixe de pagar o adicional de insalubridade. É preciso que ele verifique, é preciso que ele fiscalize se o empregado está realmente utilizando aquele tipo de equipamento. Tudo bem? A gente tem uma súmula que fala exatamente sobre isso, que é a súmula 289 do TST. Olha lá comigo. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime do pagamento do adicional de insalubridade, cabendo-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. Então, é necessário que o empregador ele tome certas medidas para poder diminuir essa nocividade e para que ele consiga realmente saber se o empregado ele está fazendo uso efetivo do equipamento. Então, o simples fornecimento não o exime do pagamento. Isso está lá na súmula 289 do TST. Tudo bem? Passamos por isso? A gente viu que, se for eliminado a insalubridade, ele deixa de pagar, certo? Se ela for eliminada, ele não vai ter mais obrigação de pagar o adicional de insalubridade. Mas se ele somente fornece o equipamento, tudo bem? E ele não faz nenhum tipo de fiscalização, se ele toma nenhum tipo de medida para poder diminuir essa nocividade, se ele não fiscaliza, se ele não vê que efetivamente o empregado ele está fazendo uso daquele equipamento, isso não o exime do pagamento. Tudo bem? Súmula 289 do TST. Tudo bem? Aí se eu te perguntar uma coisa. Se foi constatado na inicial, quando o empregado ele entrou com uma ação para poder solicitar, né, que ele receba o adicional de insalubridade, porque ele estava em contato com algum alguma atividade insalubre, com algum agente, né, insalubre, se for constatado pelo juiz um adicional de insalubridade diferente do que ele foi lá e disse na inicial que era, ele vai poder receber mesmo assim um adicional de insalubridade? Se a perícia constatar a existência de agente insalubre diferente do que foi constatado lá na inicial, do que foi apresentado na inicial pelo empregado, ele vai receber mesmo assim um adicional de insalubridade? Vocês sabem me dizer qual é a resposta correta?
Tá lá na súmula, dá uma olhada lá, William, 293 CST. A verificação mediante perícia de prestação de serviço em condições nocivas, considerando o agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. Então, isso não quer dizer que o empregado ele não vá receber um adicional de insalubridade. Não vai dizer que ele não esteja correto em realmente reivindicar e realmente receber o adicional de insalubridade. Mesmo que o agente insalubre que ele tenha constatado, que ele tenha se referido na petição inicial, seja um agente insalubre diferente que a perícia constatou. Certo? Então a gente passou por essa parte. Tudo bem? Ufa! Foram várias coisas que a gente viu. Vamos fazer um resuminho do que a gente viu? Deixa eu voltar aqui para a gente falar. A gente falou dos graus, na verdade. A gente falou do grau mínimo, médio e máximo, que o empregado ele vai receber se ele tiver direito adicional de insalubridade, dependendo dos limites, né, de tolerância, dependendo do grau a que ele esteja exposto. A gente também viu que o base de cálculo para esse cálculo do adicional é o salário mínimo. A gente viu também que quando o empregado estiver em contato intermitente com agente insalubre, ele vai receber sim o adicional de insalubridade, certo? A gente viu também que sobre os equipamentos de proteção individual, que se o empregador ele simplesmente fornecer o equipamento sem tomar nenhuma medida para diminuição dessa nocividade, sem tomar nenhuma medida para fiscalização, para ver se o empregado ele está realmente utilizando, não exime do pagamento do adicional de insalubridade. A gente viu também que se esse equipamento ele eliminar a atividade insalubre, se ele eliminar esse agente insalubre, essa insalubridade, que definitivamente ele não vai receber mais o adicional quando for realmente eliminado, tá? Além disso, a gente viu que, se for constatado pela perícia agente insalubre diverso, diferente daquele que foi indicado na inicial, que o empregado vai ter direito ao recebimento do adicional insalubre. E agora a gente conclui, gente, com relação à insalubridade. Vocês devem estar de saco cheio de insalubridade, mas isso cai na prova de vocês, então fiquem atentos a todas essas súmulas que eu falei aqui. O material vai ficar disponível, se não estiver disponível, eu vou disponibilizar no chat. Então peguem todas as súmulas, o que cai na prova de vocês, súmula e OJ em peso. Por isso que a gente lê a súmula e OJ aqui. Por isso que eu falo para vocês, e a gente vai constatar isso nas questões que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai ver questões em relação a isso. Tudo bem? E todas que já caíram no AB. Então, a gente está fazendo uma revisão aqui para que vocês não precisem mais olhar esse assunto. É óbvio, só peguem e deem uma revisada, tanto nas súmulas quanto nas OJs. Tudo bem? Vocês não vão precisar estudar mais esse assunto com relações às questões antigas, porque eu trouxe realmente bastante súmula e OJ para que vocês fiquem realmente de saco cheio de ver isso aqui, tá? Pra gente bater isso e vocês passarem um check nesse assunto. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui para vocês que o adicional de insalubridade ele integra a remuneração para todos os efeitos legais. E isso está lá na súmula 139 do TST. Então, enquanto percebido, o adicional de insalubridade ele integra a remuneração para todos os efeitos legais. E aqui, um artigo que foi adicionado recentemente, que foi o artigo 394A da CLT, que trata justamente de empregada gestante ou lactante, que diz que a empregada gestante ou lactante ela será afastada enquanto durar a gestação e a lactação de qualquer atividade, operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre. Então, ela será afastada enquanto durar a gestação e a lactação. Tudo bem? Devendo exercer suas atividades em local salubre. Tudo bem? Peraí. Então, a gente viu um monte de súmula que fala sobre esse assunto, certo? E agora a gente vai falar da periculosidade. E a periculosidade, eu vou apagar o quadro. Deixa eu só... Isso está tudo no material que eu vou disponibilizar para vocês.
E quando a gente fala de periculosidade, são algumas condições em que o empregado ele está exposto. Então, quando ele estiver exposto a algumas condições que são consideradas perigosas. Tudo bem? No caso, por exemplo, de explosivos, energia elétrica, e a gente vai ver isso aqui. A periculosidade, eu vou até colocar no quadro. Periculosidade, pelo menos os artigos em que elas encontram periculosidade, ela está prevista no artigo 93 da CLT. E a gente viu que também está 193 da CLT. E a gente viu que também está prevista na Constituição, no artigo 7º, inciso 23º da Constituição Federal. Então, ele diz o seguinte, que a atividade ela vai ser considerada periculosa quando ele estiver em contato com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, quando ele estiver em contato com roubo ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial e nas atividades de trabalho em motocicleta. Então, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. E no caso de segurança pessoal, tudo bem? Ou patrimonial. E no caso do trabalhador que trabalha em motocicleta, por exemplo, motoboy, certo? Eu acabei de sujar minha mão inteira de preto, inteira mesmo. Então, artigo 193 da CLT, quando o empregado tiver contato com alguns agentes que são considerados perigosos, inflamáveis, explosivos e energia elétrica, quando ele fizer segurança pessoal ou patrimonial, que ele tiver contato com algum tipo de roubo ou violência física, certo? E no caso de trabalhador em motocicleta, por exemplo, o motoboy. Tudo bem? Aí a gente tem outras atividades que fazem jus ao recebimento do adicional de periculosidade. E aqui eu listei vários súmulas e OJs que falam sobre isso. Bota lá para mim, William. É devido ao adicional de periculosidade aos empregados que estejam em condições de risco equivalente ao trabalho exercido em contato com o sistema elétrico de potência. Quando aparecer na sua prova, sistema elétrico de potência, que ele estiver fazendo algum trabalho que tem um risco equivalente ao trabalho exercido em contato com o sistema elétrico de potência, isso está lá na OJ 347 da SDI 1 do TST. OJ 324 também fala de sistema elétrico de potência em condições de risco. Ele coloca lá, é assegurado adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalham em sistema elétrico de potência em condições de risco ou que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de energia elétrica. Certo? OJ 345, ele diz da exposição do empregado com radiação ionizante ou a substância radioativa. Então, a gente pode considerar aqueles empregados que estejam em contato com radiação. Então, são os empregados que estão em contato com sistema elétrico de potência, certo? Contato com radiação. Aí agora a súmula 39 do TST. Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade. E, por fim, as atividades em edifício vertical, né? Com armazenamento de líquido inflamável. Então, a gente viu 4 posições diferentes aqui. Volta para mim, William. Empregados que estejam em contato com sistema elétrico de potência, radiação, bomba de gasolina e atividades em prédios verticais, né? Em edificações verticais com armazenamento de materiais inflamáveis. Tudo isso, gente, pensa que é alguma coisa que causa muito perigo à saúde, na verdade, ao contato físico, né, do empregado. Então, isso causa algum tipo de perigo, como a gente viu, explosivo, inflamáveis, energia elétrica, roubo ou violência física, no caso de segurança pessoal ou patrimonial, e no caso de trabalhador em motocicleta. Isso vocês não vão esquecer
todas essas OJs e súmulas que eu coloquei aqui, deem uma olhada no material posteriormente. Tudo bem? Aí vocês vão perguntar, tudo bem, Yasmin, eu já entendi que o empregado ele tem direito realmente ao adicional de periculosidade quando ele estiver em contato com um tipo desses agentes aí, ou em relação a essas situações, certo? Algumas situações que são consideradas perigosas, eles vão receber realmente o adicional de periculosidade. Agora, qual a porcentagem? Quanto é que ele vai receber por essa adicional? E qual vai ser a base de cálculo? Olha lá na súmula, no artigo 193, parágrafo 1º. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmio ou participações nos lucros da empresa. E a base de cálculo vai ser sobre 30% do salário base do empregado, do salário sem os acréscimos. Então vai ser 30%, volta para mim, William, vai ser 30% sobre o salário base. Aí eu te pergunto, ele pode receber adicional de salubridade e de periculosidade ao mesmo tempo, se ele estiver em contato com esses dois? Ou ele vai ter que escolher por receber um só? Tá lá no artigo 194 da CLT, gente. Ele vai ter que escolher, ele vai ter que optar. Eita, peraí. William, volta pra mim. Tá lá no artigo 193. Calma aí que deu tudo errado aqui. 193, parágrafo 2º da CLT. Olha lá. O empregado, ele pode optar pelo adicional de salubridade que porventura lhe seja devido. Então, ele não pode receber, volta para mim, ele não pode receber, tá? Pelo adicional de insalubridade e periculosidade. Ele vai ter que optar por qual ele vai receber. E eu também te pergunto, se ele estiver em contato intermitente, ele vai poder receber esse adicional de periculosidade ou só em caráter permanente? Olha lá comigo. Tá lá na súmula 364, essa súmula é importante pra caramba. É a súmula 364 do TST. Olha lá. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se às condições de risco. Indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Então, ele diz que o empregado exposto permanentemente e de forma intermitente recebe o adicional de periculosidade. E não é devido esse adicional se ele tiver exposto de forma eventual ou de forma extremamente reduzida, portanto, extremamente reduzido. Tudo bem? Volta para mim. Olha lá, súmula 364 ainda, o inciso 2º, ele fala uma coisa muito importante. Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei. Então, se o empregado ele receber menos do que 30%, porque a gente viu que o percentual é de 30%, de no mínimo 30%, ele não vai valer. Na verdade, essa cláusula, ela que fixa o adicional de periculosidade em percentual inferior, ela não é válida. Vamos continuar, dá uma olhada lá. Ela não é válida. Não é válida a cláusula de acordo com a convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantida por norma de ordem pública. Tudo bem? Pode voltar para mim. Gente, eu estou com 10 minutos para poder encerrar, 5 minutos agora. Então, eu acho melhor a gente começar a fazer os exercícios que são super importantes em relação a esse assunto. E eu vou deixar o material com vocês para que vocês vejam o resto relacionado a esse assunto, tudo bem? Então, vamos começar a ver os exercícios. Exame, 7º exame,
foi de 2012. Olha lá comigo. Determinado empregado, durante 4 anos consecutivos, percebeu pagamento de adicional de insalubridade, já que desenvolvia seu mistério exposto a agentes nocivos à saúde. A empregadora, após sofrer fiscalização do Ministério do Trabalho, houve por bem fornecer a todos os seus empregados equipamento de proteção individual. A gente viu isso. Aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, eliminando definitivamente os riscos à rigidez física dos trabalhadores. Diante do relatado, assinale a opção incorreta. Você está vendo que o texto é longo, você está vendo que está no final da sua prova. Então, se você for mara em Direito do Trabalho, se você gostar de Direito do Trabalho, se você acha que você quer ir bem, se você estudou bastante Direito do Trabalho, comece por essa parte no final da prova. Tudo bem? Então, vamos lá resolver a questão. Ele quer que você assinale a opção incorreta. Letra A. Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. A gente viu isso, tá? B. Tendo o empregado recebido adicional de insalubridade com habitualidade, a rubrica não pode ser suprimida, ainda que o empregador promova a eliminação dos riscos à integridade física do empregado. Então, ele está dizendo que não pode simplesmente suprimir o adicional se for realmente eliminar os riscos à integridade física do empregado. A gente viu que quando ele fornece equipamento e que se os riscos, à saúde, a integridade física do empregado, ele for realmente eliminado, ele não pode retirar, ele não pode deixar de receber, não pode deixar de fornecer o adicional de insalubridade. Fica aí uma dúvida. Letra C. O trabalhador somente faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade enquanto permanecer exposto a agentes de risco à sua saúde, independentemente do tempo em que percebeu o aludido adicional. Então, ele está dizendo que ele faz realmente jus ao pagamento do adicional enquanto ele permanecer exposto. Show! Letra D. A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização de equipamentos de proteção individual do trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. E aí, gente, qual é a resposta correta? A gente viu isso. É a letra B, porque ele queria que você marcasse a resposta incorreta. E aqui na letra B, ele fala, gente, que ele não pode retirar, não pode ser suprimido o adicional de insalubridade do empregado, porque mesmo que ele promova a eliminação dos riscos à integridade física. Então, essa alternativa, a letra B, está errada. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? 16º exame de 2015. Hugo, José e Luiz são colegas de trabalho na mesma empresa. O Hugo, ele trabalha diretamente com transporte de material inflamável, de modo permanente. Então, a gente aqui está vendo que é uma atividade periculosa, uma atividade perigosa. Então, ele tem direito a receber o adicional de periculosidade. Bom, o Hugo, ele trabalha diretamente com o transporte de material inflamável, de modo permanente, nas dependências da empresa. O José, ele faz a rendição do Hugo. Então, durante o intervalo para alimentação e no restante do tempo, exerce a função de teleoperador. O Luiz, ele também exerce a função de teleoperador. Acontece que no intervalo para alimentação, o Luiz pega carona com o José no transporte de inflamáveis, cujo trajeto dura cerca de 2 minutos. E aí, a gente consegue definir o que? Qual a situação de cada um? Do Hugo, do José e do Luiz. O Luiz, ele trabalha de modo permanente com material inflamável. Se é inflamável, a gente viu que é realmente um dos requisitos para o recebimento do adicional de periculosidade. Bom, então a gente já tem certeza que o Hugo, ele vai receber o adicional de periculosidade. E lembra que a gente viu na súmula? Vocês lembram que a gente viu na súmula 364? Que ele fala justamente que ele vai receber se for de forma permanente e que se for de forma intermitente, ele também vai receber.
E nesse caso aqui, a gente pode considerar que o caso do José, porque aqui o José ele faz a rendição do Hugo, então durante o intervalo para alimentação e no restante do tempo ele exerce a função de teleoperador. Então ele quer dizer que o José, quando ele rende o Hugo, ele está em contato com material inflamável. No entanto, o Luiz ele só pega carona com o José por cerca de 2 minutos. Então a gente pode realmente considerar que esse é um tempo extremamente curto, totalmente mínimo que ele tem contato com esse tipo de inflamável. Então vamos dar uma olhada nas alternativas? Letra A. Como Hugo, José e Luiz têm contato com inflamáveis, os 3 têm direito ao adicional de periculosidade. B. Apenas Hugo, que lida diretamente com os inflamáveis em toda a jornada, tem direito ao adicional de periculosidade. Letra C. Hugo faz jus ao adicional de periculosidade integral, José ao proporcional tempo de exposição ao inflamável e Luiz não tem direito adicional, sendo certo que a empresa não exerce qualquer atividade na área de eletricidade. Letra D. Hugo e José têm direito adicional de periculosidade. O Luiz não faz jus ao direito respectivo. Então, quando ele considerou que o Hugo, ele sim tem direito ao adicional de periculosidade, ele considerou porque o Hugo tem contato permanente. E o José, ele tem direito ao adicional de periculosidade porque ele tem contato intermitente. E o Luiz, ele tem contato eventual. Lembra que a gente viu? Contato eventual, por tempo bem reduzido, não tem direito ao adicional de periculosidade? Isso está lá na súmula 364 do TST, inciso 1º e 2º. Então, a gente mata que a resposta correta é a letra D. Bom, última questão, deixa eu botar para vocês. Foi do 22º exame de 2017, foi o último agora. Eu tenho certeza que vocês vão matar logo de cara. Na convenção coletiva de determinada categoria, ficou estipulado que o adicional de periculosidade seria pago na razão de 15% sobre o salário base, pois, comprovadamente, os trabalhadores permaneciam em situação de risco durante metade da jornada cumprida. Então, ele diz que ele tem direito adicional de periculosidade, pago na razão de 15% sobre o salário base. Aí ele fala salário base, a gente viu que em periculosidade é realmente salário base. E na insalubridade, a base de cálculo é o salário mínimo. Então, tudo bem, tá tudo certo sobre o salário base, mas esses 15% aqui, tá certo ou tá errado, gente? Pois comprovadamente os trabalhadores permaneciam em situação de risco durante metade da jornada cumprida. Sobre a cláusula em questão, assinale a afirmativa correta. Letra A. A cláusula não é válida, pois se trata de norma de ordem pública. Lembra que a gente viu uma súmula que falava sobre isso? Bom, vamos lá. Letra B. A validade da cláusula depende de homologação judicial. Letra C. A cláusula é válida porque a Constituição da República garante eficácia aos acordos e às convenções coletivas. Letra D. A legalidade da cláusula será avaliada pelo juiz porque a lei e o TST são silentes a respeito. Qual é a resposta correta? É o do 22º exame. Vocês iam acertar ou vocês iam errar se você já tivesse assistido essa aula? Ou tivesse visto qualquer coisa relacionada à insalubridade e periculosidade? Gente, para finalizar, letra A é a letra correta. Súmula 364 do TST. Olha lá, lembra que a gente falou? Não é válida a cláusula de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, fixação do adicional de salubridade, de periculosidade em percentual inferior estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco. Está lá no artigo 193, parágrafo 1º. Pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantida por norma de ordem pública. Era isso que ele queria saber, que a cláusula não é válida, pois se trata de norma de ordem pública, e você ia acertar, você ia matar isso aí, mais um ponto, 40 pontos na sua prova, com certeza. Gente, meu tempo acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula, eu vou falar sobre extinção do contrato de trabalho, que é o tema que mais cai, tá? Na prova do exame de ordem. Então, eu vou tentar esquematizar para a gente conseguir ver esse tema e vocês conseguirem realmente, se cair alguma questão sobre isso, matar e aqui, ó, conseguir gabaritar direito do trabalho e conseguir mandar bem nessa prova, porque eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. Continue estudando com a gente se vê por aí. Um beijo, tchau!